Ofereça esse alimento que sempre foi símbolo da riqueza e da fartura, pois onde não falta pão, não falta alegria. Esse aqui é sem glúten. Sem glúten? Então não é pão. Pode levar essa porcaria de volta. O pão existe desde o tempo dos faraós. E o melhor de tudo é que ele ainda pode ser feito da exata mesma maneira, com fermentação natural. O único problema é que dos tempos pra cá a gente modificou tanto a sua essência que a gente criou uma verdadeira bomba relógio pro nosso corpo. Toda essa obsessão por pão sem glúten é o reflexo de uma geração que, 1, só come pão industrializado e 2, come pão demais. Então, para acabar com essa lenda de que o glúten é o vilão, nada melhor do que entender do que consiste um bom pão, feito em casa pelo método de fermentação natural que mantém todos os benefícios dessa iguaria. Então, a próxima vez que alguém falar uma baboseira para você de que o glúten é isso ou aquilo, faz a egípcia. Hoje eu vou te ensinar a fazer o pãozinho mais verdadeiro que existe. Ou como eu costumo dizer, o único que deveria existir nesse mundão. O de fermentação natural. Ele fica assim rústico, com uma crostinha bem crocante, o interior macio, cheio de furinho e com sabor levemente azedinho. Até babei quando eu tava falando isso, que é ó, água na boca. Não dá pra acreditar quando você come esse pão que ele foi feito com apenas 2 ingredientes, água e farinha. Mas como eu não dou ponto sem nó, é óbvio que eu vou deixar meu pãozinho um pouquinho mais especial. Vou substituir um pouquinho da água pelo suco de beterraba para deixar ele rosinha e levemente adocicado. Isso daqui é um programa de confeitaria. O pão é o alimento mais popular do mundo e existe há quase 10 mil anos. Os primeiros pães da humanidade eram achatados, amargos e duros de quebrar que o dente até quase ia junto. Parte dessa desgraceira vem do fato que ele não levava fermento, o que só foi descoberto pelos egípcios uns bons milênios depois. No Egito, o pão tomou a forma pela qual o conhecemos hoje, feito com apenas 2 ingredientes, água e farinha. E com eles também foi feita a levedura, que é o fermento natural do nosso pãozinho. O meu vai ficar digno de deusa, todo rosinha e com manteiguinha dourada mais brilhante do que a coroa de Cleópatra. Tem muita gente que acredita que farinha boa é aquela bem branquinha, inodora, que não dá bicho, fininha igual um talco. Mas a verdade é que para a farinha chegar nessa característica talquística, ela passa por um processo de refinamento super agressivo. E nele é eliminado tudo que pode ser benéfico para o nosso organismo. Para você entender o que é farinha de verdade, eu vou te levar para o moinho que eu costumo comprar minha farinhazinha orgânica para fazer meu pão delicioso de fermentação natural. I do love your lack of all expression. Aqui é a Vila Milagro, uma vinícola em New Jersey, a apenas 2 horas de Nova York, que apesar de plantar mais de 10 tipos de uva, fez questão de reservar parte do terreno para plantar outra paixão, o trigo. Mas não somente isso, o trigo plantado aqui é o ancestral, ou seja, um tipo que vem acompanhando a humanidade há milênios, mas que infelizmente quase entrou em extinção. O campo de trigo tem um cuidado especial. O dono projetou o próprio equipamento para a colheita de grãos. O resultado desse processo distinto se traduz em um alimento de valor inigualável, um pãozinho rico e saudável, como todos deveriam ser. I think the whole the growing popularity of gluten-free baked goods and gluten-free everything, do you think it slowed down a little bit the interest of people in having wheat? I think there are certainly people with celiac disease who suffer. But I'm not talking about them. Right, but then the other people, who knows? Maybe it's just a thought, maybe it's a trend. But I'll tell you one thing is that the processing of the wheat traditionally maybe has done something to cause the upset stomachs. Oh yeah, that's what I The more believe. you go back to traditional old Methods. grains, heritage grains and things like that, with minimal processing, Non-GMO. no preservatives, maybe we'll start to see the people who formerly said, "Oh, I'm gluten intolerant." Maybe they'll be able to enjoy wheat again. A próxima vez que alguém falar que a farinha é pobre nutricionalmente, você já sabe o que fazer, né? You are one of those
precisa englobar o processo inteiro. É tipo cozinhar no Egito Antigo. Hora de separar o joio do trigo. Até parece que Cleópatra ia ficar colhendo trigos, né, minha gente? Só essa Cleópatra aqui mesmo. O trigo colhido é limpo, retirado a palha, deixando só o grão, que é moído inteirinho, caso a farinha seja de boa qualidade. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, colher o trigo, moer o grão e levar a minha farinha para casa para fazer o pão. Para começar a receita, eu vou te apresentar o principal ingrediente que vai transformar água e farinha em pão. Fermento natural é igual Tamagotchi. Fermento natural é tipo Tamagotchi. Tem que cuidar direitinho, alimentar sempre para ele não morrer. Então, se você cuidar muito bem, ele vive por dezenas de anos, décadas, talvez até milênios, igual uma múmia egípcia. Apesar do meu fermentinho estar pronto, a gente precisa ressuscitá-lo. Tipo maldição da múmia, mesma coisa. A gente vai fazer o quê? A gente vai usar um pouquinho dele, que eu vou adicionar uma colherzinha aqui desse fermento. Eu vou colocar também farinha comum. Vou adicionar farinha integral e a água. Então aqui a gente tem o fermento, farinha comum, farinha integral e água. Essa mistura que eu tô fazendo aqui é chamada de levain. Quem já leu sobre pão de fermentação natural já deve ter ouvido muito falar do levain. É isso, é como se fosse um segundo fermento feito à base desse fermento aqui que a gente já fez. É muito importante fazer esse processo um dia antes da feitura do pão. Então se eu vou fazer amanhã, eu vou deixar esse daqui tampadinho, morninho e descansando por 12 horas. De um dia para o outro. De acordo com o meu relógio do sol egípcio, meu levain já tá pronto. Depois de 12 horas, ou seja, no outro dia, é hora da gente testar o nosso levain. E o teste nada mais é do que colocar um pouquinho de água em temperatura ambiente. Essa chaleira tá furada. Joga um pouquinho de água pra dentro e pinga pra fora. Eu nunca vi isso na minha vida. Consiste em colocar um pouquinho de água em temperatura ambiente, tem que ser ambiente, não é nem gelada nem quente, ó. Temperatura ambiente. E aí a gente vem e joga um pouco do levain nessa água. Se o levain boiar, ele tá pronto, fermentado o suficiente pra gente usar no pão. Se ele afundar, precisa esperar mais tempo. Ó, boiou, tá perfeito. Em uma vasilha grande, adicione a farinha de trigo comum, a integral, a levedura, vivinha em folha e a água. Misture tudo com uma colher de pau e prepare o suco de beterraba. Faça o suco com beterrabas frescas, que é quando a betanina está no pico da sua cor. Esprema o limão para manter essa cor vibrante por mais tempo. Na massa descansada, adicione o suco de beterraba e a nossa água salgada. Quase uma água do mar. Agora eu vou trabalhar essa massa rapidamente, só até formar uma bolinha. Esse método de não sovar a massa só pode ser aplicado em receitas de alta hidratação, ou seja, em receitas que a massa é mole e pegajosa assim. Aquelas mais firmes, de baixa hidratação, precisa sovar. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe. Essa massa já foi sovada o suficiente e agora ela vai passar por um período de descanso eterno. Eterno não, mas será descanso após descanso, que só quem não vai descansar vai ser você. Após ser sovada, deixa essa massa tampadinha em um lugar morninho para ela descansar.
Pode ser no cantinho da cozinha ou embaixo do cobertor. Ela precisa descansar que é para as bactérias poderem trabalhar, ou seja, fazer a massa crescer e fermentar adequadamente. Durante esse processo, elas vão liberar gás carbônico, que formam as bolhas de ar no interior dela. Mas isso só vai acontecer se você dobrá-la 4 vezes, pois se você largar a massa ao Deus dará, o pão vai ficar maçudo e sem leveza. Depois da primeira virada, a gente tem que repetir o mesmo processo, mas 3 vezes a cada meia hora. É só dobrar a massa uma vez a cada 30 minutos, por 3 vezes apenas. Última dobrada, ainda bem. Vou deixar ela aqui. Dobrar bonitinho. E agora, vou deixar essa massinha aqui se sentir múmia, fechada aqui dentro, por mais 2 horas. E é para ela crescer incessantemente. Já viu uma cor mais linda que essa? Olha esse bordô. Então aqui eu vou transformar essa massa aqui que eu já desinflei bem ela, porque só de pegar na mão já desinfla, porque ela é tão delicada. E agora eu vou colocar um pouco de farinha, não muito, que é para não ressecar o nosso pãozinho. E vou formar uma bola bonita. E agora minha massa tá prontinha para a penúltima descansada. Sim, ainda é a penúltima. Não chore não. Vou cobrir e vou deixar ela aqui, mas é só por meia hora. Últimas grandiosas dobras do nosso pãozinho. Puxe as pontas levando para o meio 4 vezes. Somente as massas de alta hidratação, aquelas molinhas e pegajosas, é que precisam ser mexidas frequentemente, porque assim o glúten é esticado e alinhado, tornando a massa elástica. Você não sova, mas estica. Tá faltando uma certa coordenação nessas 4 mãos, mas coloque em uma cestinha coberta com pano. Meu pão tá prontinho para a última descansada antes dele ser assado. Essa obra-prima aqui é o resultado dos micro-organismos que estão presentes aqui. Micro-organismos da minha cozinha, do meu corpinho, muito provavelmente do corpinho do Lancinho também, porque são as bactérias e os fungos que fazem o pão crescer. E essa é a maior peculiaridade de um pão de fermentação natural. Ele é a prova de que ele é o resultado do nosso meio. Boy, love a kick. Tell me quick, ain't love a kick in the head. Pré-aqueça a panela por 20 minutos a 260 graus. E agora que meu pão já descansou uma eternidade, ele tá prontinho para ser assado. Just as phony as it can be. O bom de ser múmia é que a gente não precisa de luvinha pro forno. O ruim de ser múmia é que a gente passa calor, então chega de ser múmia. Com a panela pré-aquecida no forno a 260 graus, retire o seu pão da cestinha e faça 3 cortes em cima. Coloque dentro da panela, tampe e diminua a temperatura do forno para 230. E asse por 20 minutos. Vou continuar assando meu pãozinho por mais 20 minutos, mas dessa vez sem a tampa da panela. Enquanto isso, eu vou decifrar um hieróglifo delicioso. Para fazer uma manteiguinha com mel, estilo a que eu comia na casa do vovô João, misture o mel com a manteiga em temperatura ambiente e bata até ficar cremoso. Essa é a verdadeira definição perfeita do docinho e do salgadinho. Retire do forno e coma quentinho. Para você não comer o pão cru, tire-o do forno e bata embaixo. Se o som for oco, tá assadinho. Se for cheio, vai precisar de mais uns minutinhos no forno. I bought it in a can.
conta da fermentação natural que dá essa característica para ele. O que a gente chama aqui nos Estados Unidos de sourdough, que é como se fosse massa azeda. E essa crostinha típica de pão rústico, feito artesanalmente, faz toda a diferença. Além disso, ele é bicolor. Ele é dourado e rosa, né? Não tem como essa combinação dar errada. O problema está naqueles pães mequetrefes industrializados que contêm mais de 30 ingredientes, onde aqui nós fizemos um pão com apenas 2. Tá bom, 3 porque eu resolvi colocar uma beterrabinha. Então, a próxima vez que alguém virar pra você e falar não coma pão à noite porque faz mal, você já sabe o que fazer, né? Fuja dos mitos do Egito e conheça seus alimentos, por favor. Vamos comentar desse pão! Você amou esse episódio, assistiu até o fim. Tentou me odiar, mas não conseguiu, porque eu sou muito fofa. Toda quarta e domingo tem episódio novo, então se inscreva no canal, que é pra não perder essa deliciosidade que sou eu e os meus docinhos também. Até engasguei. Só deixa comentário se for de amor. Um beijo, tchau!